Mais uma vez, damos as boas-vindas aos nossos amigos, ouvintes, espectadores do programa Descomplicando a Lição. Estamos quase no final do trimestre, estamos no 10º episódio dessa série de estudos que são 13 sábados, 13 semanas que eu tenho o privilégio de estar falando com os membros da Igreja Adventista. Muitas pessoas interagem conosco através ali do chat, né, da conversa que a plataforma disponibiliza, então mandam suas opiniões, e eu quero recomendar que façam isso. Entrem em contato conosco, mostrem para nós as suas opiniões, digam como o programa está chegando, se essas explicações estão sendo de valia para principalmente o professor, mas também para o aluno, porque numa escola é necessário que hajam dois grupos de pessoas, não é? Bons professores e bons alunos, porque se tiverem bons professores e péssimos alunos, não resulta. E se tivesse o oposto, não é? Maus professores e bons alunos, também não resultaria. Então é necessário que haja um equilíbrio aí nessa composição. E o objetivo do nosso programa, o alvo desse programa é tornar possível que seja buscada mais excelência, mais profundidade, para que nós tratemos das coisas do céu com inteligência. Na semana passada, nós estudamos sobre capítulo 1 de Colossenses. O tema das lições desse trimestre, Filipenses e Colossenses. Nós terminamos o livro de Filipenses, agora estamos entrando no livro de Colossenses. Na semana passada, no capítulo 1, nós vimos Paulo discutindo ética cristã. Vimos ali Cristo atuando nos ensinando como fazer perfeitamente melhor, né, a guarda da lei. Como é que eu posso me organizar como cristão? Porque nós estamos trafegando no mundo, mas nós somos apenas habitantes temporários aqui, porque a nossa pátria é a pátria celestial. E Paulo está discutindo aqui agora com os colossenses como é que a minha visão precisa ficar focada no que é exatamente quais são os objetivos, quais são os critérios de uma pessoa que mora nesse planeta, mas sua cidadania celeste. E nessa semana, nós vamos aprofundar o estudo da semana passada, quando nós vimos que estar em Cristo é o alvo do Evangelho. A mudança que precisa ocorrer é nós entendermos que a encarnação de Jesus foi o que o céu pôde fazer de melhor para nós termos uma visualização física da realidade das coisas celestiais. E nessa semana, o assunto é completos em Cristo. O que isso quer dizer? A ética foi estudada nas lições anteriores, mas na semana passada foi um aprofundamento da ética. E agora, como que, olhando para Cristo, mais ainda, com um olhar um pouco mais analítico, ou, em outras palavras, como que a encarnação de Jesus, ou a materialidade que o céu nos oferece sobre Deus, porque nós vamos ver no texto da lição que a encarnação de Jesus proporcionou a materialidade de Deus diante de nós. Jesus era a encarnação de Deus. Então, se isto é importante, nós só saberemos
se estamos completos, que foi o assunto introduzido na lição anterior, se nós entendermos o que é estar completos em Cristo. A figura que abre a lição dessa semana é uma figura, ela é intuitiva, eu diria. O que nós vamos estudar nessa semana é o embate que há entre o mundo cristão, que como que abandona toda a doutrina que estava lá no Velho Testamento. Paulo está explicando que a questão não é abandonar a doutrina do Velho Testamento, é perceber como o plano da redenção se desdobra e na história como é que isso ocorreu. E agora nós estamos na encarnação de Cristo, Paulo analisando isso, vendo como aquelas cerimônias do Antigo Testamento foram realizadas por Cristo, como ele completou toda a dispensação judaica e agora, ao morrer na cruz, ele prega na cruz aquilo que não era mais necessário, que eram as leis cerimoniais. Nós vamos ver isso com muita intensidade na lição dessa semana. E o que era lá no Antigo Testamento é o que serve como alimento, porque é o sangue dele próprio que vai alimentar o coração da igreja atual, que vai fazer florescer o cristão completo em Cristo. Então a encarnação de Jesus é o estudo mais espetacular que um cristão pode fazer, porque é aí que ele vai entender como é que ele se apodera de tudo aquilo que o céu disponibilizou através da encarnação de Cristo. O verso para memorizar, que está em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, ele está dizendo que a dispensação judaica, com aquelas cerimônias, lá no antigo tabernáculo, as festas que eram necessárias, tudo isso apontava para Cristo. Ou seja, a corporificação de Cristo completou aquilo tudo, porque tudo aquilo apontava para ele. Então, isso foi cravado na cruz. E nós vamos estudar isso, como eu disse, com intensidade no texto da lição desta semana. E é essa questão que vai alimentar a nova igreja, que é a igreja formada por judeus e não judeus, que são gentios, e que não dispensou princípios que estão no Velho Testamento. Nós vamos ver isto agora. Então, qual é a premissa para essa semana? Qual é o nosso ponto de partida? O Senhor Jesus age pelo Espírito Santo, pois ele é seu representante. Por seu intermédio, ele infunde vida espiritual na pessoa, avivando-lhe as energias para o bem, purificando-a de contaminação moral e fazendo-a apta para o seu reino. Jesus tem grandes bênçãos a conceder, ricos dons a distribuir entre os homens. Ele é o conselheiro maravilhoso, infinito em sabedoria e força. E se reconhecermos o poder do Espírito Santo e nos entregarmos para ser moldados por ele, ficaremos completos nele. Esse é o texto para o nosso começo de voo. Nós vamos começar a decolar a partir dessa premissa que está aqui nessa tela. Ou seja, como Jesus é o representante de Deus, como ele agia mediante o Espírito de Deus, como ele mostrou como um homem pode viver, é dele e a partir dele que nós poderemos
estar completos, como diz o texto aqui. Vamos entender isso. A lógica do estudo dessa semana é a plenitude em Cristo, que é a proposta para a igreja atual. A igreja atual precisa estar plenamente em Cristo. Ou seja, como nós terminamos a lição passada, estudando o amadurecimento de um cristão, não foi? Esse foi o último assunto que nós analisamos. Agora nós vamos ver como é que esse amadurecimento chega à plenitude. E, para isso, é necessário o conhecimento de Cristo. E não só conhecer a figura de Cristo do ponto de vista histórico. É preciso que nós também incorporemos o que há nele para crescer também. E se isso acontecer, nós vamos entender que nenhum processo religioso saído do consenso da sociedade humana vai nos salvar. É Cristo, que é a nossa única esperança de salvação. Na lição dessa semana, nós vamos entender por que Cristo é a nossa única esperança de salvação. Então, vamos ao primeiro assunto. Esses assuntos são os assuntos que são explorados no auxiliar do professor. Então, nós vamos ser fiéis nos assuntos que estão lá no auxiliar do professor, porque esse é o fio condutor que necessariamente o professor precisa seguir. Eu tenho ido a algumas classes da escola sabatina onde os professores não seguem esse fio condutor. Então, fica meio que perdido o assunto da lição. Então, venham comigo aqui no primeiro assunto, que é conhecendo Cristo e crescendo nele. Como é que isso vai acontecer? Então, o contexto aqui é o seguinte. Colossos era uma cidade na Ásia Menor. Ásia Menor é a região onde hoje é a Turquia. E era numa região com uma mistura cultural enorme. Eram judeus, gentios e filosofias helenistas. O que é isto? Filosofia grega. Ou seja, o modo de ver, o modo de raciocinar, o modo de interpretar o mundo. Ou seja, a visão de mundo era grega. Então veja o embate, né, que havia lá. Judeus, mas pessoas com essa visão. E o que aconteceu? A igreja ali parece ter sido evangelizada por Epáfras. Aqui está um errinho aqui, é Epáfras. E Colossenses 1, 7 a 8, vai demonstrar que Paulo escreve essa carta, provavelmente já preso, porque chegou até ele a notícia de que, apesar de Epáfras ter sido um grande ministrador, essa mistura aqui de judeus, gentios e filosofias helenistas estava começando a ameaçar o centro da fé, que era Jesus. Então, o que estava acontecendo lá? O problema não era imoralidade escancarada, mas uma espiritualidade avançada, ou seja, que na prática diminuía a eficiência de Cristo. O que nós temos é um erro que Paulo vai escrever na sua carta aos Colossenses, explicando que os cristãos precisam discernir esse erro. E qual era o erro? Pressão judaizante e ritual. Essa era a questão que já vinha do judaísmo antes de Cristo. Os judeus se achavam superiores porque tinham os oráculos de Deus. Então, essa questão estava sendo difícil lá em Colossos, porque eles pressionavam sobre comida, bebida, festas, lua nova e sábados, que são uma linguagem de circuncisão. Entendam bem isso. O que é a circuncisão? É eu entrar no sistema de kenosis, ou seja, de esvaziamento.
Então, essas festas todas, essas cerimônias, ensinavam o povo esse processo de quenoses. Mas Paulo, agora como sendo o artífice da transição entre Antigo e Novo Testamento, ele começa a ressignificar Cristo na igreja que era a igreja cristã. E é esse o assunto que nós vamos visualizar agora. O que estava vendo lá? Duas coisas principalmente. Ascetismo. O que é isto? São práticas visando ao desenvolvimento espiritual, ou seja, são regras e que são rigorosas, e ele aponta isso no capítulo 2 e no verso 21. Não manusieis, não proves, não toques, que são, na verdade, aparência de sabedoria e humildade, mas sem poder real contra a carne. Ou seja, eram só regras. E nós já estudamos isso em lições passadas. Quando você tem uma cultura que é só externa, ela não te modifica, ela não é pedagógica. Então, o ascetismo é isso, são regras. Professores, já viram na sua igreja pessoas que são, por exemplo, vegetarianas, e elas dizem, olham para os outros que não são com um olhar superior, dizendo, você é menor que eu, olha, veja bem como é que eu me comporto. É claro que eu não estou fazendo aqui a apologia do não vegetarianismo. Eu mesmo sou adepto disso. Mas isso não é uma regra que me faz diferente, o mais santo do que os outros. É, na verdade, o aperfeiçoamento de um caminhar com Cristo. Eu entendo que eu não vou seguir regras para ser superior, mas eu vou observando determinadas circunstâncias para me tornar ainda mais susceptível a tudo aquilo que o céu quer comunicar para mim. E essas ferramentas são ferramentas maravilhosas para isso. E não como termômetro espiritual. Então, o outro problema era o misticismo e a angelolatria. Culto aos anjos, pretensas visões, está descrito em Colossenses 2,18, e que sugerem uma busca de camadas espirituais que são camadas além de Cristo, ou seja, você tem Cristo mais alguma coisa. E essa era a questão. Em resumo, um sistema que prometia plenitude espiritual por meio de práticas, regras e medições, e não pela união com Cristo. Então, em Colossenses, no capítulo 2, que é o capítulo dessa semana, sabedoria vem de Deus. Essa sabedoria não é inteligência religiosa e nem sofisticação filosófica. Ela é Cristo como a revelação do Pai e como o modo divino de salvar e sustentar a vida cristã. Então, Paulo está contrapondo duas sabedorias aqui. A sabedoria que vem segundo Cristo e a que vem segundo a tradição dos homens. Essa é a discussão do capítulo 2. Então vamos ver a tese central de Paulo. Ele está tentando explicar à igreja cristã o que está acontecendo. A sabedoria está centrada ou concentrada em Cristo. E Paulo diz que seu alvo é que a igreja conheça o mistério de Deus. Ou seja, qual é o mistério de Deus? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Professores, vamos voltar aqui a uma coisa que já falamos aqui N vezes, mas a repetição é tudo, não é? Mistério não é alguma coisa que ninguém sabe. É algo que só alguns detêm, mas que não necessariamente
Esses alguns são privilegiados, eles buscaram saber. Portanto, o mistério pode ser desvelado para qualquer um. E qual é o grande mistério? Cristo. Ou seja, nem todos entendem Cristo. Alguns entendem. Por isso é um mistério. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E o que isso significa? Porque Cristo detém nele toda a sabedoria e todo o conhecimento. A sabedoria de Deus não está espalhada em camadas. Quais são as camadas que nós vimos lá na lâmina anterior? Anjos, regras, técnicas espirituais. Não. A sabedoria está no Filho, especialmente na sua encarnação e obra. Eu quero que prestem atenção no que está sendo mostrado agora, nesse início da discussão. Paulo dá a razão porque ele está dizendo que nós temos que prestar atenção no Filho. E qual é a razão? Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade e nele estáis completos. Professores, é importante, professores e alunos da Escola Sabatina, é importante nós entendermos o que está sendo aqui colocado. A sabedoria e o conhecimento habitava corporalmente em Cristo, ou seja, a materialidade de Cristo era importante para nós. Foi a didática e a pedagogia de Deus para que nós pudéssemos entender verdades espirituais, já que nós estamos no mundo físico e a materialidade para nós é o que nos faz compreender coisas espirituais. Então, quando Cristo se materializa, quando ele fica corporalmente presente, a sabedoria, que é um bem espiritual, se torna física. Entendem? E com isto nós entendemos melhor as coisas, porque fisicamente estamos olhando. Então, o que Paulo está dizendo é: Deus decidiu colocar peso, ou seja, ele dá um corpo para Jesus, para que ele pudesse revelar para pessoas acostumadas com a realidade material, pudessem entender a revelação que estava sendo trazida. Não é um Deus abstrato, não é um Deus espírito no sentido de que você não vai vê-lo nunca. Ele aqui, com a corporificação de Jesus, com a encarnação de Jesus, se torna Deus visível em Cristo. Essa é a discussão que Paulo está trazendo. Muito importante. Então, a sabedoria de Deus aparece como suficiência. E qual é essa suficiência? Eu preciso de Cristo e mais nada. Está claro? Porque tudo estava nele. A sabedoria e o conhecimento corporalmente diante de nós. Olha como é importante essa questão da encarnação de Jesus. O problema em Colossos era um pacote de complementos. Qual é a tese de Paulo? Nós precisamos de Cristo e mais nada. Lá em Colossos, o que estava acontecendo? Um pacote de complementos. Filosofia e tradição humana, ele discute no verso 8 do capítulo 2, o ascetismo e as regras, ele discute entre os versos 20 e 23, o culto de anjos e visões, no verso 18, calendário e julgamentos religiosos, dos versos 16 e 17. Então, a sabedoria divina para Paulo não é Cristo mais alguma coisa. Não precisamos desses complementos. Essa é a sabedoria para Paulo, para obter a plenitude. Qualquer sistema religioso que promete nível superior fora de Cristo é, na prática, uma negação da suficiência
do Salvador. Por isso a sabedoria de Deus, que é corporificada em Cristo, aparece como suficiência. Fica claro isso? Então, o que nós podemos, como nós podemos utilizar isso de forma objetiva? A sabedoria de Deus é a obra objetiva da cruz aplicada a nós. Nos versos de 11 a 15 de Colossenses 2, Paulo mostra o conteúdo dessa sabedoria. Por que Jesus, corporalmente diante de nós, se torna suficiente? Nós não precisamos de nenhum complemento mais. Ele vai dizer isso agora. Porque, por causa de Cristo, vai ocorrer transformação interior, ou seja, a circuncisão, que nós já sabemos do que é. E mais, a união com Cristo na morte e na ressurreição. Nós vamos estar seguros, né? O conteúdo dessa sabedoria, ou a suficiência de Cristo, garante que nós vamos estar seguros na morte e vamos estar seguros de que nós vamos ressuscitar. Nós não precisamos de mais isso, mais aquilo. Eu não vou ressuscitar porque sou vegetariano, os irmãos compreendem? Mas porque a minha suficiência é Cristo. Vou bater nessa tecla aqui porque há outras regras. Há pessoas que se vestem de um determinado jeito, há pessoas que se comportam, por exemplo, oram só se for de joelhos, e essa regra deve ser regra para todo mundo, porque senão eles usam isso como termômetro espiritual. Ou seja, é Cristo e mais um complemento. Estão percebendo? Mas isto é antibíblico, porque em Cristo nós conseguimos perdão real. E nós vamos discutir isso nas próximas lâminas. O que é esse perdão real? E mais, nós adquirimos o cancelamento de uma dívida. Também vamos discutir isso daqui a pouquinho. E, por causa disso, nós vamos obter o triunfo sobre os poderes espirituais desse mundo que nos aprisionam. Então, meus caros, vamos entrar nisso, porque o que Paulo está descrevendo em Colossenses é a sabedoria. E por que a sabedoria? Porque resolve o problema no nível certo. Porque sabedoria é o uso da informação para resolver problemas, não é isso? Então, essa sabedoria, ela vai resolver o problema no nível correto. Qual é o nível correto? Nível da culpa, nós estudamos na lição passada, o nível da morte, o nível da escravidão, tudo foi assunto da semana passada, e poderes, coisas que nem filosofia, nem ascetismo, nem rituais conseguem vencer. Tá claro? Então vamos entrar no primeiro assunto para valer, que é conhecendo a Cristo e crescendo nele. Então a sabedoria de Deus tem uma forma prática: enraizamento, gratidão e crescimento orgânico. São três coisas que Paulo descreve nessa carta aos Colossenses, no capítulo 2. Que depois da doutrina, Paulo descreve a forma de viver essas coisas, viver sabiamente. Vejam bem, são as três coisas aqui: enraizamento, gratidão e crescimento orgânico. Dos versos 6 a 7, ele diz: andai nele, ou seja, enraizados e edificados, que é a primeira forma prática da sabedoria. No verso 7, ele ainda diz: além de estar enraizados e edificados, vocês precisam estar confirmados na fé. E ainda no verso 7 ele diz: por causa dessa confirmação da fé, vocês estarão transbordando em ações de graça, que é a segunda forma prática de viver a sabedoria. Em ações de graças.
e retendo a cabeça, de quem o corpo cresce, que é o crescimento orgânico. Ou seja, a imagem é proposital. Sabedoria divina é igual vida orgânica. Ou seja, não há na Bíblia, e Paulo está tentando mostrar isto, que não há misticismo no sentido estrito dessa palavra. O que há é um comportamento ético que eu preciso compreender. E não só compreender, eu preciso praticar. Então, o que nós temos? A falsa sabedoria é exatamente isso que eu acabei de dizer, artificial. Tem aparência, mas não tem seiva. Ou seja, eu vejo a Bíblia como um grande livro de coisas místicas, mas eu não consigo traduzir isso para o plano real. Não corporifico isso, eu não materializo o que é espiritual. E esse é um problema, irmãos. Há uma discussão, pelo menos na minha comunidade, por que as pessoas não gostam de ficar para estudar a lição da escola sabatina? É porque a discussão que é travada nas unidades, ela não enraiza, ela não deixa a percepção, ela não consegue dar à visão de mundo dos alunos a corporificação de princípios espirituais importantes, sem os quais a gente vive mal. Como isso não é tratado nesse nível, vejam o que Paulo está dizendo, vocês precisam olhar para Jesus, porque ele corporificou tudo isso. E, nesse sentido, é importante nós estudarmos sobre Jesus, porque foi ele que mostrou a materialização das coisas que são espirituais, como ele viveu isso na prática. E aí a escola sabatina fica sem sabor, porque isso não é observado lá, nós não temos essa profundidade nas unidades. Além disso, o tempo de discussão das lições é muito pouco. Em 20 minutos nós não enraizamos muita coisa. Então, é preciso que os alunos sejam estimulados a estudar em casa, para que possam entender isto. Ou seja, não é uma sabedoria falsa, artificial que nós precisamos. Nós precisamos de sabedoria divina, porque isto é vida orgânica. A sabedoria de Deus vai levar necessariamente ao rebaixamento do ego religioso. E é isso que estava ocorrendo lá em Colossos. Paulo ironiza o culto voluntário e a humildade aparente. E isso é crucial. Muitas coisas parece que são sabedoria. Por quê? Porque acaba causando alguma disciplina ao corpo e isso impressiona pessoas. Mas pode ser só ego sofisticado. Não é o caso daquilo que falei ali. As pessoas se vestem assim, oram assim, comem assim. E na verdade, são passos que disciplinam o corpo, por isso impressiona, mas é apenas ego sofisticado. A sabedoria de Deus, ao contrário, produz humildade real, porque tudo vem de Cristo. Produz liberdade do julgamento humano. Eu não fico praticando porque alguém está me olhando. E tem o foco na cabeça que é Cristo, que é o poder verdadeiro contra a carne, não só a aparência de poder. Então, caros amigos, em Colossenses, no capítulo 2, Paulo está dissertando sobre a sabedoria de Deus, que é Cristo. E ele, por causa disso, é suficiente para nós. Deus se revelou corporalmente no Filho.
e, por conta disso, salvou plenamente a humanidade na cruz. Por isso, a vida cristã cresce por enraizamento em Cristo, não por complementos humanos. Muito bem. Eu acho que nós estamos começando a entender. E se essas coisas já estão razoavelmente compreendidas, nós podemos discutir o que foi cravado na cruz, o que não precisa mais, porque se cumpriu na cruz. A palavra grega keirografon é uma palavra que tem um significado enorme. É aquilo que ele chama de escrito ou cédula, ou seja, é um termo usado para registro de dívida, uma espécie de documento que atesta que alguém deve algo. Todas as vezes que se faz um empréstimo bancário, por exemplo, se assina um documento aonde está escrito que eu devo para o banco. E com cláusulas claras, se eu não pagar, o que vai acontecer. Esse documento, venham comigo aqui, de que eu tenho uma dívida com o céu, foi cravado na cruz. E o que exatamente esse escrito, ou esse documento representa? Pelo contexto de Colossenses 2, 13 a 15, Paulo descreve 3 coisas que Cristo fez. Primeiro, perdoou as transgressões. Segundo, cancelou o registro da dívida, o keirografon. Ou seja, a dívida estava escrita. Essa dívida, ela se levantava contra nós e nos era contrário, removendo do meio e cravando na cruz. Ou seja, o que Cristo cancelou, o que exatamente ele fez, foi pegar esse registro da dívida e cravar na cruz. Então, aquela mão que aparece lá na figura inicial, com o pulso preso por um cravo, o que estava ali naquela analogia, né? Na verdade foi físico, mas é uma analogia do que Cristo fez. Mas não é uma analogia, não é? É mesmo a realidade do que Cristo fez. Ele crava na cruz a dívida que nós tínhamos, que era esse documento que falava contra nós. E por conta disso, ele triunfou sobre os poderes, porque o inimigo nos acusa de sermos devedores. Nós vamos andando aqui nas lâminas e vamos entender um pouquinho mais sobre esse documento. Então, o que foi cravado na cruz é principalmente o registro de nossa culpa ou débito diante de Deus. Venham comigo aqui agora, devagarinho, porque aqui está uma ciência enorme. É a ideia de que havia um documento acusatório, e de fato há. A nossa dívida moral, ou a nossa culpa real, com as suas implicações de condenação. Na cruz, Deus não faz de conta que não existe culpa. Ele a trata de modo justo, cancelando a dívida por meio do sacrifício de Cristo. Isso tudo estava no santuário. Prestem atenção nisso. Cada vez que um pecador trazia um sacrifício, a sua culpa era transferida para a vítima e o sangue da vítima era levado para dentro do santuário e aspergido no véu do santuário. Os irmãos estão lembrados disso, não é? Aquilo era o documento escrito da minha culpa, estava lá. E uma vez por ano era preciso limpar aquilo.
Isso tudo representava o sacrifício que Jesus fez na cruz. Quando a cortina do tabernáculo era limpa desse sangue, significava que a minha culpa que estava lá desapareceu. Foi perdoado. Os irmãos estão entendendo? Cristo fez isso, ele pegou o documento que era contra nós e pagou essa dívida. Então, Paulo vai discutindo aqui o que foi cravado na cruz. O que foi cravado na cruz? Principalmente o registro das nossas culpas. E como é que isso acontecia? Na forma de ordenanças e decretos, que eu acabei de mostrar aqui, de demonstrar. Então, Paulo diz que esse escrito estava em ordenanças, decretos. Isso aponta para as dimensões, para a dimensão legal da acusação. Aquilo que nos colocava como réus e nos condenava. Então, aqui é importante um equilíbrio. Não significa que Deus pregou na cruz a vontade moral de Deus, o padrão de justiça e santidade. Porque o que dizem os evangélicos é que a lei, que é o padrão, foi cravada na cruz. Não, o que foi cravado na cruz foi o nosso registro de culpa. Então, significa que ele pregou na cruz a condenação que o pecado produzia contra nós, ou seja, o documento que nos denunciava e nos deixava sem saída. É o ritual do santuário, exatamente aquilo que acontecia ali. Essas leis cerimoniais que apontavam para esse documento foram cravadas por Cristo na cruz. Os irmãos estão entendendo isso? Então, o que não foi cravado na cruz para evitar confusão? Não é Cristo aboliu toda a lei e agora não existe mais padrão moral. Não. Paulo, em outras cartas, deixa claro que o Evangelho não anula a santidade, ou seja, o padrão moral dos mandamentos, mas salva e transforma. Ou seja, se o padrão moral da lei não foi abolido, por que então o mundo evangélico diz que o sábado não precisa ser guardado? Mas na carta aos Colossenses, Paulo fala dos sábados. Então a pergunta que o autor da lição coloca é para nós entendermos aonde entram os sábados em Colossenses capítulo 2. Os sábados aparecem em Colossenses capítulo 2 num outro assunto. Qual é o assunto? Ninguém vos julgue por festas, lua nova ou sábados, porque isso é sombra. Mas o corpo, a realidade, é de Cristo. Aqui Paulo está tratando de julgamento religioso baseado em observâncias de calendário cultico. Como é que eu posso entender isso melhor? Vamos esclarecer quais são os sábados que são sombras nesse contexto. Não são os sábados semanais, você já vai ver isso. Porque os sábados semanais estão na lei, nos 10 mandamentos. Mas há sábados que são sábados cerimoniais. Então, nesse quadro, os sábados são entendidos muito naturalmente como os sábados cerimoniais. Dias de descanso ligados a festas. Por exemplo, em Levíticos 23, nós temos uma lista ali de sábados cerimoniais. 1º e 7º dia dos pães asmos. Era uma festa, que era um descanso e era uma santa convocação. Cada vez que Deus convoca a gente para alguma coisa, é um sábado. Outro, Pentecoste, que também era descanso e também convocação. A festa das trombetas, o dia da expiação
todos esses dias eram sábados cerimoniais, que não necessariamente caíam no sábado semanal. Tá claro? Então, e uma festa, que era a festa dos tabernáculos, que havia descanso no primeiro e no oitavo dia, ela durava uma semana, a festa dos tabernáculos. Aqui um parênteses bem curioso. Todas essas festas aqui foram cravadas na cruz. O que ainda, inclusive Ellen White diz que talvez fosse prudente nós observarmos a festa dos tabernáculos. Eu vou deixar isso aqui aberto, eu não vou discutir isso agora, porque nós não temos tempo. Mas tentem ler no livro Atos dos Apóstolos, Ellen White falando sobre a festa dos tabernáculos, que nós deveríamos olhar, porque ela ainda não terminou. Ela terminará. A festa dos tabernáculos quer dizer, nós somos peregrinos aqui. Nós não temos uma residência fixa nesse planeta. Então, por uma semana, os judeus ficavam fora das suas casas, morando em tendas. Que quer dizer, eu sou peregrino, eu reconheço isso. E nós ainda somos peregrinos, não é verdade? Por isso, Ellen White disse que nós devíamos observar essa festa que ainda está em vigência. Não foi... Ela é uma das cerimônias que ainda podem ser vistas. Então, esses dias são claramente tipológicos, ou seja, sombras, porque estavam amarrados ao sistema ritual e às festas que apontavam para Cristo. E, se eu entendo isto, entendi que todas essas cerimônias que eram sombras da encarnação de Jesus, se eu entendi isso, eu vou agora poder absorver o conteúdo do segundo tema dessa semana, que é Cristo, nossa única esperança de salvação. Isso aqui eu posso contrastar com o que estava acontecendo em Colossenses. Eles achavam Cristo seu Salvador, consideravam isso, acreditavam nisso, mas achavam que precisava mais regras para um cristão conseguir a completude. Como nós já entendemos que essas regras apontavam para Cristo e que Cristo, ao incorporar e morrer, crava essas regras todas, porque elas perdem o sentido, já que elas se solidificavam ou se materializavam na própria vida de Jesus, então nós vamos entender que esses complementos não servem para nada, porque Cristo é a nossa única esperança de salvação. Então, cravado na cruz, o que foi cravado lá? Vamos repetir. O registro acusatório de nossa dívida culpa. Não os sábados. Sábados semanais. Sábados como sombra? Sim. No contexto do calendário das festas, o sentido mais forte é de sábados cerimoniais ou festivos, usados como critério de julgamento religioso. Era isso que falsos mestres estavam introduzindo na igreja de Colosso, e Paulo, então, resolve escrever a carta para tirar de foco essas coisas. Em Colossenses 2, Paulo descreve um tipo de julgamento que não é discernimento moral bíblico, mas é um tribunal religioso que usa marcadores externos e preceitos humanos para medir espiritualmente e, assim, desloca Cristo do centro. Professores, aqui está a tese de Paulo, nesse capítulo 2. O cristianismo não é Cristo mais regras, porque Cristo é suficiente. Porque se admite que são necessárias complementações, além de Cristo, ele próprio explica. Nós estamos deslocando Cristo do centro, ou seja, nós estamos admitindo que Cristo não é suficiente. Está claro? Então, critérios ritual calendariais e critérios alimentares
não são necessariamente, vou usar aqui um pleonasmo, não são necessariamente necessários. Ok? Aqui a espiritualidade estava sendo medida por regras de comida e bebida, provavelmente ligados a observâncias religiosas, calendários de solenidades, ou seja, festas, luas novas, sábados cerimoniais, os sábados no plural, porque no mandamento não tem sábados, lembra-te do dia de sábado, que é o sábado semanal. Então, Paulo chama isso de sombra. Eram coisas que apontavam para Cristo, mas estavam virando termômetro de aceitação e motivo de condenação. Caros professores, isso acontece lá na sua comunidade? Há critérios que são explicitados como sendo importantes demais, que era necessário fazer, Cristo não é suficiente, é preciso ter mais coisas. Isso acontece lá? Tente analisar isto com os seus alunos e tente buscar produzir neles uma crítica no bom sentido, no aprimoramento do crescimento pleno em Cristo. Então, há critérios místicos e ascéticos. Aqui o critério era: sou mais espiritual porque tenho experiências, visões, contato com camadas espirituais. Eu lembro de uma experiência que nós tivemos aqui na minha comunidade, uma pessoa que veio de fora, dizendo que tinha esse tipo de contato, e também eu me encontrei com uma pessoa em São Paulo, que também tinha essas histórias, e acaba que Paulo diz que isso é inchaço carnal, e que o problema central é não retém a cabeça, ou seja, estão fugindo de Cristo. É preciso Cristo e mais alguma coisa, ou seja, é espiritualidade avançada, mas sem união real com Cristo. Então, critérios de preceitos humanos e ascetismo regulamentado, Paulo está aqui mostrando com muita propriedade e com uma clareza meridiana o que estava acontecendo. E ele diz: por que vocês se sujeitam às ordenanças? Não manuseeis, não proves, não toques, que são coisas segundo preceitos humanos. Paulo dá o diagnóstico completo. Essas regras têm aparência de sabedoria, ou seja, religião bonita. Parecem humildade e disciplina, mas não têm valor algum contra a sensualidade ou a carne. Isto é, não transformam o coração, só controlam de fora. Os irmãos entendem isso? É tão importante isso. Há pessoas que têm ascetismo, ou seja, regras de comportamento, mas falham redondamente nas questões morais. Enganam, não são íntegras, mas têm regras de ascetismo. Já viram isso? O que nós estamos tentando mostrar, irmãos, é isso, o que Paulo está chamando de preceitos humanos. Não é qualquer orientação prática, é quando normas inventadas ou absolutizadas por homens viram base de aceitação diante de Deus, como se Cristo não bastasse. Sinal de superioridade, arma de julgamento, quem não faz é inferior. Ou substituto da santificação verdadeira. O que é a santificação verdadeira? Mudança interna pelo Espírito. Ou eu diria, baseado no que nós já estudamos, alinhamento com os preceitos morais do céu. Paulo, inclusive, mostra a lógica da argumentação dele. São coisas segundo mandamentos e ensinamentos de homens, Colossenses 2:22.
Ou seja, não nascem da cabeça que é Cristo, mas nascem de um sistema humano de controle e status. Nós vimos isso na lição passada, Babilônia. Lembram? Então, por que isso é tão grave em Colossenses? Porque deslocam a suficiência de Cristo. Se eu preciso de Cristo, mais regras, mais experiências para ser pleno, então já neguei na prática que em Cristo eu vou estar completo. Olha que coisa importante nós estamos aqui face a face. Então, por conta dessa discrepância de entendimento, de discernimento do que é ser completo em Cristo, o que ocorre nas comunidades eclesiais é a criação de tribunais dentro da igreja. O Evangelho, ao invés de unir, separa por causa desses tribunais. Por isso, Paulo repete, ninguém vos julgue, ninguém vos desqualifique, porque dão aparência sem poder real. O ascetismo, ou seja, regras, além da suficiência de Cristo, pode gerar disciplina externa. Mas Paulo diz que não resolve o centro do problema, que é o coração. Quero trazer de volta o que nós vimos nas lâminas anteriores. O que foi pregado na cruz, cravado na cruz, foi o nosso documento de dívida. O ascetismo é uma tentativa de querer saldar esse documento de dívida. Os irmãos entendem? Por isso, se eu quero saldar isso com regras humanas, eu estou dizendo que Cristo não é suficiente, ele não cravou na cruz aquele documento que era contra mim. Está claro isso? Então, Paulo não substitui julgamento por regras, por cada um faz o que quer. Isso aqui está, inclusive, não só em negrito, mas está com uma tarja, para que ninguém esqueça isso. Paulo não está discutindo que Jesus cravou na cruz tudo e nós estamos livres para fazer qualquer coisa. Não é isso. Ele substitui por algo mais profundo. O que Paulo está propondo? Andai nele, enraizados e edificados, retendo a cabeça. Ou seja, ele está propondo um crescimento orgânico do corpo, que é a transformação real, e não performance. Está claro isso, irmãos? Então, o critério verdadeiro é união com Cristo, que produz fruto. Quais são os frutos? Nós vimos lá naquela lâmina, lá no início, gratidão, santidade, amor, serviço. Não marcadores externos usados como régua de superioridade. Olha que lição incrível. Isso não é a nossa realidade? Por que nós estamos estudando sobre os Colossenses? Porque tem um espelhamento de tudo isso nas nossas comunidades, é ou não é? Nós vimos na semana passada como se eu substituo o parâmetro ou o modelo ou a referência moral que é Deus e sua lei, eu vou criar eu mesmo as minhas regras, eu vou relativizar tudo. Por isso que nós vimos na lição passada. E Paulo aqui está mostrando, nesta lição, que essas regras a mais são, na verdade, condições que eu crio para diminuir a minha culpa. Eu quero, por minha própria capacidade, pagar a fazer desaparecer aquele documento da minha dívida, que é a minha dívida real. Entendam isso, irmãos. E nós estamos, então, vendo Paulo pintando para nós com toda clareza como é que eu tenho que me comportar como cristão e diante da suficiência de Cristo. Nesta semana, esses dois assuntos, conhecimento de Cristo
aliás, conhecendo a Cristo e crescendo nele, e Cristo, nossa única esperança de salvação, são discutidos nos temas diários. O primeiro tema é discutido nas lições de domingo e segunda-feira, que é a sabedoria e conhecimento de Deus e enraizados e crescendo em Cristo. O segundo tema está discutido nas 3 lições seguintes, terça, quarta e quinta, cravados na cruz, sombra ou corpo, preceitos humanos. Será que dá para a gente, na frente dos nossos alunos, perguntar se nós já conhecemos bem Cristo e estamos crescendo nele, no sentido que Paulo está discutindo em Colossenses? Será que nós podemos perguntar aos nossos alunos se nós entendemos a razão porque Cristo é a nossa única esperança de salvação? Se isso está acontecendo, nós podemos então aterrissar, porque nós estamos agora em pleno voo, aprendendo com Paulo, e vamos ver se a nossa nave já completou a sua rota e ela é capaz de aterrissar, ou seja, de me dar maturidade para entender tudo que foi discutido. Atos dos Apóstolos, na página 301, diz o seguinte: o seguidor de Cristo enfrentará raciocínios falazes contra os quais o apóstolo advertiu os cristãos colossenses. Enfrentará interpretações espiritualistas das Escrituras, mas não deve aceitá-las. Sua voz deve ser ouvida na clara afirmação das verdades eternas das Escrituras. Esse é o pouso. Ou seja, eu não vou, na minha comunidade, criar regras e deslocar a autossuficiência de Jesus. Então, numa frase, o que nós podemos dizer? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, eu entendo agora o que foi cravado na cruz e o que não foi cravado na cruz. E por conta disso, vou terminar essa lição evocando lições passadas desse trimestre. Paulo dizendo: alegrem-se em tudo. Alegrem-se porque o principal motivo é que nossa dívida foi cravada na cruz. E é por isso que nós podemos estar muito alegres e muito felizes por obedecer a Deus, não é? Então, vamos à aplicação agora. Venham comigo nessa aplicação. Como a lei moral aponta para Jesus? De que forma Jesus é o cumprimento da lei? Por que é incorreto afirmar que a lei moral é um obstáculo ao Evangelho? São 3 questões importantes depois de termos estudado sobre o que Cristo fez por nós. Na verdade, estudamos sobre a supremacia de Cristo, não é? A importância da encarnação de Jesus. Esse é um assunto incrível, a encarnação de Jesus. Jesus foi, de fato, Deus conosco, e foi Ele quem demonstrou que os critérios espirituais que estão na lei nunca podem ser abolidos. Foi Ele que nos mostrou isso. Ele é a vida vivida corporalmente em obediência à lei. Então, o que é incorreto nessa história é dizer que porque Jesus guardou a lei foi abolida. Não, ele ao incorporar, ele nos ensina que mesmo na condição de materialidade, é possível sim guardar a lei, ela deve ser guardada,
e ela é o único padrão moral que reflete o caráter de Deus e que, portanto, permeia todo o universo que nós conhecemos. Então, não se pode dizer que Jesus aboliu a lei moral. Nós já entendemos, pela explicação da lição, que a lei que foi cravada na cruz era a lei cerimonial que apontava para Jesus. Agora que ele veio, encarnou, não havia mais necessidade daquelas cerimônias. Então, essa confusão que o mundo evangélico faz em relação à lei, Paulo explica em Colossenses. E para nós adventistas não resta nenhuma dúvida de que a lei está vigindo e que ela precisa ser observada. Que os sábados não foram abolidos, a não ser aqueles que eram tipos e que estavam naquelas festas que nós estudamos e que cabalmente foram explicadas. E Paulo foi a pessoa suscitada pelo céu para fazer a transição entre judaísmo e igreja cristã, mostrando a lógica de tudo que estava na dispensação judaica e que não eram mais necessárias agora na dispensação cristã, porque Jesus havia encarnado e havia cumprido todos aqueles rituais que apontavam para ele. Então, o que nós temos que ter agora? A prudência de pedir que o céu use todas as promessas que estão feitas para nós, para que nós não sejamos enganados por essa verdadeira avalanche de consenso humano sobre o que é religião. E, nesse sentido, precisamos pedir ao céu essa ajuda. Então, vamos orar. Senhor, depois de termos ouvido as explicações de Paulo à igreja de Colossos sobre o que é a lei moral e o que é a lei cerimonial, e como essa transição entre judaísmo e igreja cristã está ocorrendo, ficamos esclarecidos sobre o nosso dever de observar a lei. Mas há uma enxurrada de imposições humanas que podem influenciar, e por isso pedimos a ajuda do céu. E estamos orando para que nós não sejamos vítimas dessa enxurrada. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, a lição número 10 acaba de ser estudada por nós, aqui em conjunto. Eu tentando facilitar para que os professores possam ter informações ainda mais detalhadas sobre como explicar para os alunos essa controvérsia que há em relação à lei de Deus. O mundo evangélico tem isso. Dizem que os adventistas que são judaizantes e que tudo isso já passou, isso ficou para trás. Não, o que ficou para trás não foi o judaísmo, foram as leis cerimoniais que apontavam para Cristo. O judaísmo continua vivo porque toda a doutrina judaica é baseada na Torá, que esta não foi anulada. Então nós precisamos entender isto. E espero que possamos desdobrar diante dos nossos alunos essa complicação, que é o entendimento do mundo cristão de que a lei de Deus não está mais em vigência. E essa lição é importante para que nós amadureçamos do ponto de vista religioso e agradeçamos a Deus porque Ele nos mostra com muita clareza aspectos espirituais que são fundamentais para um relacionamento com Ele. Então, eu lhes convido para os próximos 3 episódios que ainda estão à frente. São mais 3 lições e o trimestre está se encerrando. Não percam, porque o estudo de Filipenses e Colossenses
foram colocados exatamente para o amadurecimento da igreja. Alguma coisa, me parece, que está muito próxima para acontecer e Deus está preparando a sua igreja para eventos muito difíceis. Então não perca a oportunidade de estudar a lição da Escola Sabatina, de entender esses assuntos e, se quiserem uma ajudinha, venham conosco nos próximos episódios. Nos vemos na próxima semana. Até lá!